Querido amigo, hoje o nosso alvo é darmos sequência aos nossos estudos no Cântico dos Cânticos de Salomão. Esse livro de poesia e de romance, ele exalta o amor que devemos ter e desenvolver em nossas relações conjugais. Mas, ao mesmo tempo, é um livro que serve também para ilustrar o amor divino para com seu povo. Hoje nós vamos estudar o segundo texto do livro do Cântico dos Cânticos. É o capítulo 2, 8, até o capítulo 3, versículo 5. Eu repito, nós vamos estudar e refletir sobre Cântico dos Cânticos 2, 8 a 3, 5. Como nós avisamos no programa passado, nós vamos basear os nossos comentários e reflexões na tradução revista e atualizada. Essa é a nossa versão oficial. Mas além dessa, que é a versão oficial, então, nós vamos utilizar nesse livro duas outras versões, para que você tenha pleno esclarecimento do conteúdo desse livro. Nós temos usado também, desde o programa passado, a nova versão internacional e também a Bíblia na linguagem de hoje. Todo esse cuidado é para que você entenda claramente a mensagem deste livro bíblico. Nesse segundo ato, nessa segunda cena que compõe esse poema, encontramos os dois apaixonados buscando um pelo outro. Nessa cena, o amor dos dois vai crescendo e o apreço mútuo supera o medo da sulamita de perder o seu amado. O que nós vamos perceber também é que a sulamita, embora desejando que sua união se concretize rapidamente, ela consegue passar pelo período do namoro e do noivado com uma postura bonita, santa e pura, e logo obteria no casamento, que nós veremos no programa a seguir, o prêmio por seu amor. Então, essa segunda cena pode ser descrita como a visita do amado e o sonho da sulamita. Eu repito, a visita do amado e o sonho da sulamita. E nesse parágrafo também nós encontramos 7 detalhes que devem ser destacados. Em primeiro lugar, nós destacamos a chegada do amado no versículo 8. O primeiro detalhe, então, é a chegada do amado no versículo 8. Diz assim a NVI: escutem, é o meu amado, vejam. Aí vem ele, saltando pelos montes, pulando sobre as colinas, ele vem chegando. A tradução na nova linguagem de hoje diz assim: estou ouvindo a voz do meu amor. Ele vem depressa, ele vem descendo as montanhas, correndo pelos montes. Ora, nesse primeiro verso, encontramos então essa chegada do amado. E é interessante como, quando nós amamos uma pessoa, nós, inclusive, conhecemos o seu modo de andar. Você que é casado, talvez, há algum tempo, pode ter essa experiência. Ou você que está namorando, que está noivo, talvez também tenha essa experiência. Quando ouve os passos de alguém, você reconhece os passos da sua pessoa amada. De tanto amor, de tanto carinho, assim também a sulamita descrevia a chegada do seu amado. Ele vinha andando, trotando com seus cavalos pelos campos e ela podia distinguir a chegada do seu amado. Em segundo lugar, no versículo 9, encontramos uma descrição do amado pela sulamita. Esse é um livro de grande poesia e aqui temos então uma descrição da sulamita em relação ao seu amado. No versículo 9 nós lemos: o meu amado é como uma gazela, como um gamo, um cervo novo. Vejam, lá está ele atrás do nosso muro, observando pelas janelas, espiando pelas grades. E na linguagem de hoje, nós lemos o seguinte: o meu amado é como uma gazela, é como um filhote de corso. O meu querido está ali, do lado de fora da nossa casa. Ele está olhando para dentro, pelas janelas. Ele está me espiando pelas grades. Ora,
o que temos aqui, então, mais uma vez, e nós temos que entender a maneira pela qual o poema se descreve, o poema é apresentado. Estamos aqui novamente diante de uma comparação muito interessante. Para a Sulamita, o seu amado é como um gamo, como um animal da floresta, como um cervo novo, como uma gazela, isto é, um animal puro, limpo, sagaz, veloz e altaneiro, isto é, um animal que sempre está com o seu pescoço e o seu olhar bem mais adiante. Assim, ele estava olhando como um animalzinho, olhava para dentro de alguma casa que ele chegasse perto, sem que nenhum humano pudesse incomodá-lo, ele fica curioso, querendo saber o que está acontecendo dentro da casa. Assim também, a Sulamita descreve o seu amado, um homem que está atento a tudo o que acontece na vida dela, porque o amor dos dois se atraem mutuamente. Então, temos uma pequena descrição poética do amado pela própria Sulamita. Em terceiro lugar, no verso 10, nós encontramos a importância que a Sulamita dá à voz do seu querido. No versículo 10, lemos na NVI a seguinte frase: o meu amado falou e me disse. E na linguagem de hoje, o meu amor está falando comigo. Ora, essas são expressões tranquilas para nós interpretarmos, mas o que nós podemos ver por entre linhas é que a voz do amado, a voz do querido da Sulamita, era uma voz doce, amável e desejável aos seus ouvidos, aos seus sentimentos apaixonados. A voz de alguém que nos ama, quando essa voz é dirigida a nós, certamente nos faz ficar emocionados. E é exatamente essa expressão que no versículo 10 nós encontramos aqui. A voz do querido da Sulamita é de grande importância para ela. Por isso ela registra: o meu amado está falando comigo, não é com mais ninguém, ele está se dirigindo a mim. Em quarto lugar, nos versos 11 a 14, encontramos o convite do amado. Então, o que é que o amado está dizendo para a Sulamita? Vemos aqui nos versículos 11, 12, 13 e 14, esse convite que ele faz para ela. Na NVI, nós lemos o seguinte: veja, o inverno já passou, é ele falando para ela. Acabaram-se as chuvas e elas já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos. As vinhas florescem e espalham a sua fragrância. Levante-se. Venha, minha querida, minha bela, venha comigo. É o amado falando. Minha pomba, que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes, mostre-me o seu rosto. Deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Na linguagem de hoje, esses mesmos versos 11, 12, 13 e 14, têm essas palavras. O inverno já se foi, a chuva passou e as flores aparecem nos campos. É tempo de cantar. Ouve-se nos campos o canto das rolinhas, os figos estão começando a amadurecer e já se pode sentir o perfume das parreiras em flor. Venha então, meu amor, venha comigo, minha querida. Você está escondido como uma pomba na fenda da rocha? Mostre-me o seu rosto. Deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Querido amigo, o que nós encontramos aqui é um ambiente de profundo amor, de profunda poesia. As descrições que nós encontramos nesse livro são descrições muito bonitas, que nós devemos entender, que nós devemos apreciar. Muitas vezes, as nossas vidas
estão tão apegadas ao corre-corre dos nossos dias, as nossas vidas estão tão definidas pelas preocupações que temos com contas a pagar, educação dos filhos, problemas com vizinhança, problemas de relacionamento, problemas de saúde, que nós perdemos um pouco da poesia, da beleza que existe nos relacionamentos, que existe numa troca de conversa bonita e saudável. O que o livro do Cântico dos Cânticos nos faz é trazer de novo a beleza da vida para que nós possamos desfrutá-la de uma maneira bonita. E o que nós encontramos aqui, então, é esse convite do amado a Sulamita, dizendo o seguinte: olha, o tempo mais feio, o tempo de chuva, já passou. A própria natureza demonstra que agora é um tempo de alegria. E ele convida: venha, venha para mim. E nós sabemos que vamos encontrar essa concretização desse amor no próximo programa, quando então estaremos estudando já a cerimônia do casamento. Em quinto lugar, nos versos 15, 16 e 17, nós encontramos a Sulamita preocupada e desejando a presença do amado. Podemos entender, podemos imaginar os dois se amando, porém estando distante um do outro. E nesses versos nós lemos o seguinte: apanhem para nós as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios. Volte, amado meu, antes que rompa o dia e fujam as sombras. Seja como a gazela ou como o cervo novo nas colinas escarpadas. Ou então, na linguagem de hoje, lemos essa mesma expressão com as seguintes palavras: peguem as raposas, apanhem as rapozinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas que está em flor. O meu querido é meu, e eu sou dele. Ele leva as suas ovelhas para pastarem entre os lírios, enquanto o dia ainda está fresco e a escuridão está desaparecendo. Meu querido, volte depressa, correndo como uma gazela, como um filhote de corso dos montes de Beter. Novamente aqui temos o encontro, o desejo do encontro, o desejo pela presença do amado e da amada. Quem está falando aqui é a Sulamita. Mas é interessante nós percebermos como os dois apaixonados querem estar perto um do outro. Na verdade, quando aplicamos esses versos, essas ideias, na nossa relação espiritual para com Deus, nós vemos também como nossa alma anseia por estar na presença de Deus e como certamente o Senhor anseia por estar ocupando o primeiro lugar em nossas vidas. Por isso, o Senhor Jesus disse que o que Deus requer de nós é que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Quando nada mais nos preocupa do que nossa relação com Deus, quando nós dedicamos a Ele fidelidade e compromisso, certamente isso alegra o coração de Deus. Assim como esse relacionamento entre Salomão e a Sulamita está sendo descrito nesse lindo livro, nesse poema de amor. Em sexto lugar, nos versículos 1 a 3 do capítulo 3, encontramos a Sulamita sonhando que perdeu seu amado. Veja que sonho! Diz assim a NVI: a noite toda procurei em meu leito aquele a quem meu coração ama, mas não encontrei. Eu vou levantar-me agora e percorrer a cidade. Irei por suas ruas e praças, buscarei naquele a quem o meu coração ama. Eu o procurei, mas não encontrei. As sentinelas me encontraram quando fazia as suas rondas da cidade. E eu perguntei: vocês viram aquele a quem o meu coração ama? Eu perguntei. A linguagem de hoje diz da seguinte maneira:
essa procura da sulamita. Noites e noites na minha cama eu procurei o meu amado. Procurei, porém não encontrei. Então me levantei e andei por toda a cidade, pelas ruas e pelas praças. Eu procurei o meu amado. Procurei, mas não pude achar. Os guardas que patrulham a cidade me encontraram e eu perguntei: por acaso vocês viram o meu amado? Ora, o que temos aqui, querido amigo, temos que entender bem, é uma noiva, mas sonhando que um dia tinha perdido o seu amado. Eles não tinham relações antes do casamento, mas a ausência de tal fato ainda, a não concretização desse tão sonhado encontro definitivo, dessa aliança definitiva, faz com que ela sonha que tivesse perdido o seu amado. E aí então essas expressões de procurar, buscar, andar à noite pelas ruas, procurar e pedir ajudas pelas sentinelas, onde está meu amado, onde está aquele a quem meu coração ama, tudo isso demonstrando uma grande vontade de que o seu casamento logo se concretize. E finalmente, em sétimo lugar, nos versículos 4 e 5 do capítulo 3, nós encontramos a sulamita aliviada por ter encontrado o seu amado. Nesse sonho, então, agora ela encontra o seu amado e se sente aliviada. Diz assim a NVI: mal havia passado por elas, pelas sentinelas, quando encontrei aquele a quem o meu coração ama. Eu o seguirei e não o deixarei ir, até que o trouxe para a minha casa, para a casa da minha mãe, para o quarto daquela que me concebeu. E versículo 5, novamente ela apela para o coral. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas costas do campo. Não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não o quiser. Na linguagem de hoje, lemos o seguinte: e logo que saí de perto deles, isso é, das sentinelas, eu o encontrei. Eu abracei o meu amado e eu não o deixei ir embora até que ele fosse comigo à casa da minha mãe. Querido amigo, nós encontramos aqui nessas frases, mais uma vez, a sulamita aliviada por ter encontrado o seu amado, mas percebemos também a pureza desse amor. Quando ela o encontra, ela leva esse amado para onde? Para a casa da mãe, para a casa da sua mãe, para mostrar que é um relacionamento puro, agradável, sincero, e por isso então ela pede às mulheres de Jerusalém, para aquelas suas companheiras, que não forcem o amor enquanto não houver o tempo exato para que ele possa ser expresso. Mais uma vez encontramos poesia, e eu espero que essas poesias alegrem e aliviem sua alma. Trate bem sua noiva, sua namorada, sua esposa, com palavras de carinho. É assim que deve viver um casal cristão. Que Deus o abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.